Olá, bem-vindo a Candes, a escola que ilumina mentes. Hoje nós vamos falar sobre sucesso e fracasso. Um tema que ao mesmo tempo está na boca de todo mundo, é um dos grandes temas discutido aí na internet, nos livros de autoajuda, na mídia, na boca da sua família. Mas será que podemos reduzir toda a nossa vida a estes conceitos? O que é sucesso? O que é fracasso, afinal, dentro desses parâmetros, não é verdade? Antes de eu começar a responder essa questão, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de acionar o sino de notificações, para toda vez que nós tivermos um novo vídeo, você possa acompanhá-lo. E se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de clicar ou curtir. Você já passou por uma crise de carreira? Aquele momento, bem domingo, final do dia, a semana está ali para começar para nós. Aquele momento do descanso do final de semana está acabando. E aí nos colocamos em reflexão se aquilo que estamos fazendo de nossa vida está correto. Se era o que eu sempre desejei. Este é o momento em que muitas vezes a gente pode simplesmente querer deitar no escuro, abraçar o travesseiro e chorar copiosamente, lamentando muitas de nossas escolhas no passado, não é mesmo? Provavelmente em algum momento você já deve ter passado por algum tipo de situação como essa. Todos passam. Não foi uma exclusividade sua. Portanto, não se preocupe. A grande questão é, por que essas crises de carreira são tão frequentes atualmente? Uma das coisas que se tornou realmente uma armadilha para todos nós é a questão do julgamento alheio. O que isso quer dizer? Boa parte das pessoas em qualquer lugar do mundo tem aquela figura da pessoa snob. O snob é aquela pessoa que julga a nós em conformidade com apenas uma de nossas características. A pessoa pega aquela característica nossa e julga toda a nossa vida. Por exemplo, você não tem uma carreira que te dá um status muito elevado, ou que não está dando aquele retorno financeiro, seja porque você começou recentemente, seja porque muitas coisas aconteceram na sua vida e que certamente essas pessoas não conhecem, não têm a menor noção do que possa ter acontecido com você, porque nossas vidas são cobertas de acidentes, de ocasos que muitas vezes estão, obviamente, muito fora de nosso controle. No entanto, somos julgados como se tudo fosse uma culpa nossa. Essa é a pessoa snob. Ela te julga como perdedora ou vencedora em conformidade de alguma dessas características. Normalmente, o seu sucesso profissional, evidentemente, que é o mais explícito e o mais valorizado em uma sociedade em que a aquisição de bens materiais, em que a aparência de status vale muito mais do que fatores realmente internos, muitas vezes do bem-estar que aquele indivíduo tem consigo mesmo. Portanto, os parâmetros de sucesso que nós temos são muito predeterminados por fatores como mídia, fatores como famílias, academia, colegas de trabalho, amigos e uma série de outros vínculos sociais que o tempo todo estão ali para julgar a nossa conduta como se houvesse apenas um único fio condutor da existência, como se tudo fosse centralizado em uma única forma de ser, em que a pessoa ela só vai te respeitar enquanto pessoa em conformidade com seu status social. Se seu status social é baixo, você não é digno de respeito na visão dessas pessoas. Então, os parâmetros de respeitabilidade das pessoas em sociedade hoje estão vinculados a esse aspecto do status social e da capacidade que você tem em consumir certos tipos de bens que garantam a aparência desse status. Muitas vezes esses bens são meramente recompensas emocionais que damos a nós mesmos diante de todos esses desafios e desse martírio de parecermos ser mais do que realmente somos, ou de parecermos ser para o outro. A ideia é a construção de uma imagem para o outro. Portanto, uma pessoa que está ali querendo exibir seus bens materiais, é um sujeito lá que tem um carrão de luxo,
né, que gosta de exibir a sua mansão e, enfim, todos os outros fatores, certamente é uma pessoa que tem um grande vazio emocional. Então, nós vivemos uma sociedade em que o respeito provém do status. E para que você tenha esse status, mais do que você ser respeitado, você deve parecer respeitável. E esse parecer respeitável vem das suas próprias recompensas materiais que você dá a si mesmo. Então não é à toa que um sujeito que compra uma Ferrari, por exemplo, ele está ali mais do que querendo ter um carro para se deslocar. Ele está querendo respeito com aquilo. Então, muito mais do que ser uma pessoa a simplesmente ser invejada, né, ou a querer ser, sei lá, odiada por aquele fato, provavelmente é uma pessoa digna de nossa comiseração. Pois ele, ao fazer isso, ele não estava comprando o meio de transporte, mas o meio de ser respeitado por meio de um carro, e não pelo ser que ele é. Essa é uma das questões relacionadas ao status que os snobs nos atribuem. Portanto, a gente deve sair desse círculo cruel, que muitas vezes é promovido por um aspecto que é central na nossa sociedade, que é o conceito de meritocracia. Meritocracia em si, gente, não é um conceito ruim, não é um conceito negativo. Aliás, é um conceito que, se você olhar em sua base, ele é muito justo, na sua teoria. Porém, em sua prática, há um grave problema nele, que é a sua impossibilidade. Não dá para eu julgar alguém pelo mérito em um mundo tão cheio de acidentes e aleatoriedades, das quais muitas das vezes as coisas saem completamente ao nosso controle. Há eventos da vida que nós sabemos perfeitamente que não estão em conformidade com a nossa realidade, que não estão em conformidade com aquilo que desejávamos, que não estão de acordo com o que simplesmente nós podemos controlar. Diante disso, não dá para se dizer mais que há mérito. Pois se alguém sofreu menos acidentes, ou que teve menos problemas, ou que simplesmente nasceu na família correta, no dia correto e no lugar correto, talvez com a cor da pele correta, entre aspas, tudo isso, obviamente, essa pessoa vai ter oportunidades, chances de se destacar muito diferente de quem de quem não possui, de quem não teve essa oportunidade. E se não há possibilidade, não há oportunidade igualitária nesse meio, não há possibilidade de meritocracia. É impossível ser meritocrático se numa corrida um anda com um carro de Fórmula 1 e o outro vai com um carro quebrado. Não estamos falando daí nesse caso dos melhores motoristas, dos melhores pilotos. Estou falando aí neste caso de condições pré-existentes que impossibilitam isso. No entanto, ninguém quer saber desses acidentes. Nos julgam apenas pelo que elas veem naquele momento. Então, é nesse momento que nós devemos começar a relativizar nosso olhar de julgamento sobre as pessoas. Os aspectos da meritocracia, eles colocam a ideia de que nós somos capazes de tudo, de fazer tudo. E no momento que nós não conseguimos, no momento que nós falhamos nessa possibilidade, porque fazer tudo é óbvio que é impossível, essa pessoa acaba obviamente se sentindo com a autoestima no chão. Ela acaba se sentindo já predeterminada a um fracasso. Ela se julga fracassada e muitas vezes é julgada pelos outros desta maneira. Este também é outro efeito pernicioso do gênero de autoajuda. A autoajuda, ela normalmente tem dois vieses. O primeiro é justamente esse: você pode tudo. O mundo é seu, vai lá e faça. Obviamente que isso também é bastante complicado. E há outro fator dentro desse gênero, que é justamente saber lidar com a autoestima. Então, olha só, nós no mesmo gênero literário temos como lidar com a baixa autoestima e ao outro lado poder fazer tudo. Há necessidade, portanto, de nós reexaminarmos este conceito de sucesso antes de mais nada. Outro aspecto neste caso é que a meritocracia, ela também tem outro viés obscuro, bastante negativo. É que sua crença cega, não entendendo, e portanto aquelas noções de que há acidentes, há eventos da qual nós não temos controle, de que se você levá-la para uma escala absoluta,
Se você não tem o sucesso, significa automaticamente que você é um fracassado. E aí entra num aspecto teórico, que é bastante importante, do Émile Durkheim, que é um sociólogo francês do século XIX para o XX. O Durkheim trata do suicídio, especificamente o suicídio anômico nesse caso, em que a pessoa, por ter perda do contato com o vínculo da sociedade, por se sentir agora fora da sociedade, eliminada da sociedade como um refúgio dela, pode tender inclusive ao suicídio. Não à toa vivemos num período em que o suicídio acaba se tornando uma verdadeira epidemia. Algo grave, algo que necessita de atenção para que ele seja evitado. Afinal, o suicídio, antes de mais nada, é o fracasso da sociedade como um todo. E neste caso, fracassando com aquele indivíduo ao colocá-lo como um lixo social. Portanto, nós não podemos, antes de mais nada, julgar as pessoas. O julgamento sobre o outro elimina os aspectos aleatórios que ele teve que passar nessa sua vida. A consciência de que a vida das pessoas é absolutamente desigual, desde o princípio. Julgá-los dentro da mesma balança em vidas desiguais é, a princípio, a própria injustiça. Afinal, nós devemos julgar pessoas desiguais de forma desigual para que se haja realmente algo equânime, algo justo. Julgar desiguais de forma igualitária é a própria receita da injustiça. E também uma forma de julgar a pessoa por apenas um de seus aspectos, o que obviamente é algo snob, algo, antes de mais nada, cruel. A ideia de como o fracasso opera, e ele pode ser desconstruído, nós podemos encontrar na própria tragédia grega. Ela tem uma finalidade moral e até mesmo terapêutica. Ao de observar pessoas que passam por grandes dramas humanos, que seriam julgados por qualquer um como fracassos, grandes momentos de tristeza, como algo moralmente elevado. Ninguém aqui julgaria, por exemplo, Hércules como um perdedor por ter matado a família e depois se suicidado. Édipo, por ter se enganado, matado seu pai, ter tido um caso com sua mãe e depois ter se cegado. Então as grandes obras da tragédia, elas obviamente lidam com a derrota, elas lidam com o verdadeiro drama humano. E nem por isso seus personagens tornam-se fracassados, tornam-se pessoas dignas de nosso desprezo. Outro grande problema é a régua que é colocada sobre nós para fazer essas medidas. A de que nossos deuses atualmente são humanos. São aquelas pessoas que começam negócios mirabolantes a partir da garagem de casa. Esse tipo de sujeito que começa o seu negócio na garagem de casa após uma grande invenção tecnológica que sai do nada e que faz aquela pessoa ser, de repente, um grande guru, o grande exemplo do que é o sucesso de nossa era, tornando-se um verdadeiro Deus digno de nossa idolatria, nos coloca a seguinte questão. Obviamente que ele teve sucesso nesse aspecto. Mas será que todos os aspectos da vida foram um sucesso? Será que realmente devemos endeusar certos indivíduos, certas pessoas? Como será que o nosso critério pode operar dentro dessa situação? Se o nosso sentido de sucesso, ele nem é nosso, veio da mídia, veio da família ou veio do seu grupo, é muito necessário agora você construir a sua noção de sucesso. Muito obrigado por sua audiência. Se você gostou, não esqueça de dar o curtir. E até mais. Tchau, tchau.